Salmos capítulos 49 a 51, 61 a 66, 69 a 72, 77 e 78, 85 e 86. Eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Vem e segue-me, estudo pessoal e familiar, Velho Testamento 2022. Este esboço identifica alguns dos tópicos doutrinários tratados nesses salmos. Ao estudar, algumas palavras, imagens ou ideias podem chamar sua atenção. Em sua opinião, o que o Senhor está querendo ensinar a você? Registre suas impressões. Os escritores de Salmos compartilharam sentimentos pessoais profundos em sua poesia. Eles escreveram sobre desânimo, medo e remorso. Às vezes, eles até pareciam se sentir abandonados por Deus, e alguns salmos carregam um tom de frustração ou desespero. Se você já teve esses sentimentos, a leitura de salmos pode ajudá-lo a saber que você não é o único. Mas você também encontrará salmos que podem incentivá-lo quando estiver tendo tais sentimentos, porque os salmistas também louvaram ao Senhor por sua bondade, maravilharam-se com seu poder e se alegraram em sua misericórdia. Eles sabiam que o mundo está oprimido pelo mal e pelo pecado, mas o Senhor é bom e pronto a perdoar. Salmos 86, 5. Eles entenderam que ter fé no Senhor não significa que você nunca lutará contra a ansiedade, o pecado ou o medo. Significa que você sabe a quem recorrer quando precisar. Ideia para o estudo pessoal das Escrituras. Salmos capítulo 49, capítulo 62, versículos 5 a 12. A redenção só vem por meio de Jesus Cristo. Salmos 49 tem uma mensagem tanto para baixos como altos, tanto ricos como pobres. Versículo 2. Do que se trata essa mensagem? Em sua opinião, o que Salmos 62, versículos 5 a 12, acrescenta a essa mensagem? A leitura desses salmos pode levá-lo a refletir sobre como algumas pessoas colocam a confiança em outras coisas que não sejam em Deus para receber a redenção. Ver Salmos 49, versículos 6 e 7. Como sua vida é influenciada por seu testemunho de que Deus redimirá a minha alma do poder da sepultura. Versículo 15. Salmos capítulos 51, 85 e 86. Graças à misericórdia do Salvador, posso ser perdoado de meus pecados. Os apelos por misericórdia em Salmos 51 são atribuídos ao rei Davi, que era culpado de adultério e assassinato. Ver 2 Samuel capítulo 11. Mesmo quando nossos pecados são menos graves, podemos nos identificar com a necessidade da misericórdia expressa nesse salmo. Também podemos aprender algo sobre o que significa se arrepender. Por exemplo, que palavras ou frases em Salmos 51 o ensinam sobre a atitude que precisamos ter para nos arrepender? O que você aprendeu sobre o efeito da expiação do Salvador em sua vida? Você pode fazer as mesmas perguntas ao ler Salmos 85 e 86. Você também pode identificar frases que descrevam o Senhor. Como essas frases fortalecem sua fé de que Ele vai perdoá-lo. Ver, por exemplo, Salmos 86, versículos 5, 13 e 15. Salmos capítulo 51, versículos 13 a 15. Capítulo 66, versículos 16 e 17. Capítulo 71, versículos 15 a 24. Meu testemunho de Jesus Cristo pode ajudar outras pessoas a vir a Ele. Reflita sobre como você obteve seu testemunho de Jesus Cristo e de seu poder expiatório. Então, ao estudar Salmos, capítulo 51, versículos 13 a 15, capítulo 66, versículos 16 e 17, capítulo 71, versículos 15 a 24, pense em como você pode convidar outras pessoas a vir e ver as obras de Deus. Salmos 66, 5. O que significa para você falar da sua justiça todo o dia? Salmos 71, 24. Como você vai contar aos outros o que ele tem feito à sua alma? Salmos 66, 16.
Podemos compartilhar com outras pessoas nosso testemunho do que o Senhor fez por nós. Salmos capítulos 63, 69, 77 e 78. O Senhor me ajudará em minhas necessidades urgentes. Vários salmos descrevem em linguagem vívida como é se sentir distante de Deus e precisar desesperadamente de sua ajuda. Você pode identificar tais descrições em Salmos capítulo 63, versículos 1 e 8, capítulo 69, versículos 1 a 8, 18 a 21, capítulo 77, versículos 1 a 9. O que há em Salmos capítulos 63, 69, 77 e 78 que deu segurança a esses salmistas? De que modo lembrar-se das obras do Senhor e de suas maravilhas da antiguidade o ajuda quando você está angustiado? Salmos 77, 11. Algumas dessas maravilhas estão descritas em Salmos 78. Ao ler a respeito delas, pondere sobre o que o ajuda a depositar em Deus a sua esperança. Versículo 7. Que experiências na história de sua família o inspiram? Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a noite familiar. Salmos capítulo 51, versículo 17. Pense em como você pode ensinar sua família sobre o que significa ter um coração quebrantado. Por exemplo, os membros da família podem se revezar para quebrar algo que tenha uma casca dura, como um ovo ou uma noz. De que maneira, algumas vezes, nosso coração é como essa casca? Como podemos abrir nosso coração ao Senhor? Ler Salmos 51 juntos pode dar algumas ideias. Salmos capítulo 61, versículos 2 e 3. Os membros da família podem gostar de fazer desenhos dos símbolos representados nesses versículos e debater como Jesus Cristo é semelhante a uma rocha alta, um refúgio para nós e uma torre forte. Salmos capítulo 71, versículo 17, capítulo 78, versículos 5 a 7. O que o Senhor deseja que você faça conhecer a seus filhos? Salmos 78, 5. Talvez cada membro da família possa compartilhar um exemplo das maravilhas do Senhor, como, por exemplo, uma história das Escrituras, uma experiência ou um testemunho pessoal que os ajude a depositar em Deus a sua esperança. Salmos 71, versículo 17, 78, versículo 7. Salmos capítulo 72. O Salmo 72 foi escrito por Davi sobre seu filho Salomão, mas muitas das coisas que ele escreveu também podem se aplicar a Jesus Cristo. Ao ler esse salmo, sua família pode levantar uma gravura do Salvador quando encontrar versículos que os façam lembrar de Jesus Cristo. Como podemos ajudar a cumprir o desejo de encher toda a terra da sua glória? Salmos 72, 19. Salmos capítulo 85, versículo 11. Esse versículo pode inspirar uma conversa sobre os eventos da restauração do Evangelho, como o livro de Mórmon é a verdade que brotou da terra e como mensageiros celestiais desceram do céu. Para mais ideias sobre como ensinar crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me Primária. Hino sugerido: Careço de Jesus. Hinos número 61. Aperfeiçoar o ensino. Use de variedade. Procure maneiras de dar variedade a seu empenho de ensinar o Evangelho. Isso acrescentará beleza e enriquecerá a experiência. Pense em como usar música, histórias, gravuras e outras formas de arte pode convidar o espírito. Ensinar a maneira do Salvador, página 22.